Então eu ia para casa, tomava um banho, botava a roupa de ciclismo. Eu falei, se eu deitar na cama, eu não vou conseguir acordar daqui 2 horas para treinar. Então eu sentava numa cadeira, dormia 2 horas sentado na cadeira. Eu fiz isso Ai, muito ai. tempo. Não sei como é que eu estou vivo até hoje, né? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, uma conversa muito bacana, uma conversa que faz tempo também que eu estava querendo ter com meu grande amigo João Paulo Diniz, uma pessoa que, se eu tivesse uma maneira de estar analisando um Trending Topics aqui de todas as conversas até hoje aqui no Endorfina, com certeza o nome do João Paulo e do Pão de Açúcar e do Abílio Diniz são os nomes mais citados entre todos os meus convidados, principalmente pelo fato de que é uma família que representa, que simboliza o esporte no nosso Brasil, uma família de empresários e que apoiou e que apoia muito as iniciativas esportivas aqui no nosso país. E essa conversa com o João Paulo não poderia ser diferente. É claro que a gente aborda aí bastante do lado pessoal do empresário, o lado ser humano da pessoa que o João Paulo é, mas também a gente fala também de todas as iniciativas que ele já fez e que ele ainda continua fazendo, envolvendo o seu tempo, o seu esforço e a sua vontade de estar ajudando e contribuindo e deixando um legado para o nosso esporte. Então, uma conversa que com certeza vocês vão curtir e muitos de vocês vão aprender aí muita coisa a respeito do meu grande amigo João Paulo Diniz, um cara com o qual eu tive o prazer de conviver aí por muitos anos e hoje a gente não convive tanto, mas a gente se fala quase que pelo menos uma vez por mês. Um cara muito bacana, acho que está entre as 5 pessoas mais generosas e bondosas que eu conheço, uma pessoa de coração super bom e, claro, um dos exemplos disso tudo é o tempo que ele dedica aí para estar ajudando e colaborando com o nosso esporte, principalmente hoje em dia, através do Atletas pelo Brasil. Eu estou deixando os links aqui também no post do episódio de hoje para que vocês conheçam todas as iniciativas do João e também através do NAR, uma iniciativa que partiu aí da família, ainda na época do grupo Pão de Açúcar, que é comandado aí pelo meu outro amigo Irineu, e uma iniciativa super legal de estar contribuindo aí principalmente com os esportes olímpicos no desenvolvimento de alto rendimento desses esportes, né? O NAR significa Núcleo de Alto Rendimento e eu já tive aí, enquanto trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, o prazer aí de acompanhar bem de perto o trabalho do Irineu e da Daphne e de toda a equipe que está lá no NAR. Então uma conversa muito legal com o João Paulo, onde a gente vai abordar tudo isso e muitas outras coisas. Bom, para terminar, queria agradecer a todos vocês pela participação, principalmente após o episódio com o João Moedo. Claro que foi um grande sucesso aí de downloads, muitos comentários, muitos reposts, muitos likes, uma conversa que, claro, não poderia deixar de ser diferente, né? Ele foi aí talvez a personalidade pública de maior envergadura que eu recebi até hoje e eu curti muito conversar com ele. Se você ainda não ouviu, vai lá e ouça, independente aí da sua vertente política, independente de você achar que ele poderia ter sido ou vai ser ainda um candidato bom para ser o nosso presidente, se ele se candidatar.
Então, se você não ouviu, vai lá e ouça, porque é um episódio que ficou aí marcado com certeza na história aí do Endorfina Podcast. E novamente a todos vocês que têm apoiado através da plataforma Apoia-se o Endorfina com uma quantia em dinheiro, né, 20, 30 ou 40 reais, eu fico muito grato, como eu sempre tenho dito aqui. A repercussão tem sido muito boa, eu estou surpreso, uma surpresa grata, então muito obrigado a todos vocês, mesmo que você não tenha apoiado ainda o Endorfina financeiramente, se você já assina, se você replica, se você dá um like, se você ouve, isso já me ajuda bastante com certeza. E aqui uma notícia legal, um dos meus convidados, mais precisamente o convidado do episódio número 31, o Marcelo Hulkberg. Se você não ouviu também esse episódio, vai lá e ouça. Uma conversa muito legal com esse corredor e triatleta que acabou nos anos 90 se mudando para Miami. Resolveu largar tudo que tinha aqui, e não era pouca coisa, para tentar uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, uma vida mais digna, uma vida com menos preocupação, lá na terra do Tio Sam, e ele acabou abrindo uma assessoria esportiva lá, já inspirado nas assessorias esportivas aqui do Brasil, que na época estavam ainda numa fase aí pré-boom, e ele teve muito sucesso e acabou criando, alguns anos depois, a Try2One, a sua própria assessoria, e ele resolveu oferecer aqui, a gente troca bastante mensagens, ele é um dos ouvintes mais assíduos lá da Flórida, do Endorfina, tem bastante ouvintes nos Estados Unidos, e o Marcelo está fazendo uma clínica no final agora do mês de março, do dia 29 até o dia 31 de março, a Try2One Training Camp, lá em Clermont, na Flórida, que fica aí a uns 20 minutos de Orlando, para quem não sabe, uma cidadezinha pequena, pacata, com muitas trilhas legais para se correr, com uma estrutura bacana para se praticar esporte. Agora no final de março o tempo já começa a esquentar, mas também não é muito quente, então tem um clima super ameno para se treinar, e ele está montando uma clínica, né? Já montou uma clínica, vai acontecer lá no dia, como eu disse agora, no dia 29 até o dia 31 de março, são 3 dias, e ele está oferecendo um desconto para quem é ouvinte do Endorfina, uma promoção relâmpago, uma promoção especial, uma parceria. Muito obrigado, Marcelo, aí pela boa vontade e colaboração em estar participando do Endorfina e oferecendo para os nossos ouvintes esse desconto super legal. Então, uma clínica muito legal. Vocês se informam através do e-mail do Marcelo, eu vou deixar os links no post do episódio de hoje, é o coach, né, coach@tri2one.com, que é coach@try2one.com. Vocês se informam mais a respeito desse training camp de 3 dias, e é indicado, como ele falou aqui para mim, para todos os níveis de habilidade, os percursos que eles vão usar para todos os treinos, né, das 3 modalidades, eles também servem como preparação para qualquer distância. Então, se você tem alguma viagem, está a fim de fazer alguma viagem, ou tem aí disponibilidade, tem milhas, tem interesse em fazer um training camp com o Marcelo lá em Clermont, vai lá, entra no site dele, try2one.com, ou manda um e-mail para ele, coach@try2one.com, que ele manda para vocês a apresentação desse training camp, e vai experimentar aí nessa região montanhosa da Flórida, conhecer esse centro de treinamento esportivo americano, que foi desenhado para alojar as equipes de triatlon e de ciclismo dos Estados Unidos. Clermont tem os Estados Unidos, né, as cidades pequenininhas nos Estados Unidos, muitas delas fazem esse tipo de atrativo. Se eu não me engano, Clermont não tem nem 40 mil habitantes, é uma cidadezinha muito pequena, e eles fazem atrativos justamente para estar estimulando o turismo direcionado, e no caso aqui no turismo direcionado para quem faz triatlon ou para quem pedala. Clermont é um lugar aí muito conhecido aí nessa região sul dos Estados Unidos para fazer clínicas e para treinar. Então se informe com o Marcelo no coach@try2one.com. Eu vou deixar também o WhatsApp dele, um WhatsApp dos Estados Unidos, um telefone dele de Miami, para que vocês também possam trocar o WhatsApp com ele. Então vai lá no endorfinabr.com, no post do episódio de hoje, e aproveite essa promoção relâmpago aí, um desconto de 25%. É um belo de um desconto, né? Eu até achei estranho o Marcelo tá dando um descontão tão grande desse, mas vamos lá aproveitar. Não são muitas vagas, são poucas pessoas nesse training camp, né? Não é um training camp maciço, é um training camp de poucas pessoas, justamente para que o Marcelo e a equipe dele possam dar aí a devida atenção a todos vocês. Então aproveite, vai lá, try2one.com,
fazer um training camp com o Marcelo. E se você quer conhecer um pouco mais das habilidades, um pouco mais da crença, um pouco mais da filosofia do Marcelo, vai lá no episódio número 31, que saiu em maio, se eu não me engano, dia 6 de maio do ano passado, de 2018, para que você possa entender qual é o tipo de filosofia, o que pensa o Marcelo, um pensamento muito legal. Ele é um cara que tem uma filosofia bem sólida, uma crença bem sólida. Ele não está motivado aí pelas modas, pelos modismos, embora ele esteja bastante atualizado. Ele é um técnico certificado pela USAT, ele é um técnico bastante premiado lá nos Estados Unidos, a equipe dele é bastante premiada, ele fez a faculdade, ele tem certificação da universidade, do Ironman, enfim. Você pode conhecer bastante sobre o trabalho dele ouvindo o Endorfina Podcast, episódio número 31, e entrando no site dele, e procure ele no coach@try21.com para obter mais informações e entender aí como é que você faz para ter esse descontão de 25% nesse training camp da Try21. Legal, pessoal, sem mais conversas, vamos lá ouvir agora esse grande episódio com um grande amigo, João Paulo Diniz, que vai provar aqui para vocês que ele não é apenas o filho do grande Abílio Diniz. Um abraço, boa semana e até a semana que vem. Tchau! Meu convidado de hoje é uma figura pública que ostenta uma forte imagem ligada aos esportes e à vida saudável. Desde jovem abraçou a causa levantada inicialmente pelo pai e não apenas usa o esporte como instrumento para manter sua saúde, como investe uma boa porção do seu tempo para contribuir com o desenvolvimento do nosso esporte em todas as modalidades. Usa muito bem sua fluência entre empresários e sua credibilidade perante a administração pública para buscar maneiras de deixar um legado para o nosso combalido esporte brasileiro. Esportivamente, já foi tão dedicado e aguerrido nos desafios que escolheu enfrentar, que certa vez eu mesmo presenciei chegar à estafa física sobre a bicicleta. Criticado por alguns e invejado por muitos, João Paulo dos Santos Faleiros Diniz é um atleta de mão cheia e um sujeito do bem, que carrega nas costas o fardo de ser um dos herdeiros das maiores fortunas do país e já deixou bem claro que é muito mais do que o filho do Abílio Diniz. Oi, João, bem-vindo. Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui com você e poder aí dar essa entrevista para você no Endorfina. Legal, cara. Finalmente, aí depois de... Já deve fazer um ano que a gente está tentando agendar e não consegue, né? É mesmo, com certeza. Vamos lá. Vamos começar aí por um lado que eu tenho curiosidade, ainda estava conversando hoje com um amigo. Como é que é você nessa idade voltar ou iniciar uma nova modalidade que é o skate, que você tem se dedicado bastante, e você está com 56, né, João? Eu 55, eu faço 56 esse ano. Como é que tem sido essa experiência aí de se dedicar ao skate, um esporte, vamos dizer assim, pouco usual para quem tem essa faixa etária e para quem praticou todos os outros esportes que você praticou, que são esportes de desempenho físico, né? Então, Michel, o skate acho que é uma coisa que faz parte da minha vida, apesar de eu nunca ter praticado, faz parte da minha vida há muito tempo. Eu sempre gostei de skate, mas nunca pratiquei. Para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu fui na casa do Bob Burnquist, já conhecia ele desse tempo. Antes disso, eu já pensei em investir em fazer uma pista de skate aqui em São Paulo. Então, é uma coisa que eu sempre... É um esporte que eu sempre tive perto, sempre gostei. Eu comecei assim, acho que por causa do meu filho mais novo, o Dudu, que começou a andar no Pinheiros, e eu falei, eu quero fazer uma coisa com ele diferente. E o skate, como outros esportes, é muito desafiador e é uma coisa que exige muito equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é uma coisa que a gente vai perdendo com a idade. Eu falei, tá aí um negócio aí para eu me empenhar e ver se eu consigo fazer. No começo eu não conseguia nem ficar em cima do skate, né? Eu não vou falar que eu estou andando bem, mas assim, eu já comecei a me divertir. Eu acho que eu tenho uma característica no esporte que eu acho que eu fui o melhor em nada. Eu sempre fiz sempre variei muito o tipo de esporte que eu fiz, sempre fiz várias coisas diferentes, mas eu nunca fui o melhor.
mas eu sempre me diverti com todos os esportes que eu fiz. Então, todos os esportes que eu fiz até hoje, para mim, o auge é eu estar conseguindo me divertir fazendo ele. E por isso que o esporte faz parte da minha vida, porque assim, o meu lazer é fazer esporte. Bacana. E ainda tendo o incentivo aí o Dudu para você tá cada vez mais próximo dele, fazer um esporte ao lado dele, já é também um incentivo a mais, né? Você tá, na verdade, também seguindo aí os passos da influência do teu pai, que sempre praticou esporte e estimulou vocês. Então você tá repetindo a história numa coisa bacana para ele e para os outros, né? E falando um pouco mais do skate, assim, uma coisa que eu comecei por causa do meu filho, mas depois eu acabei descobrindo um pouco essa comunidade do skate, que é uma coisa muito bacana, muito legal. Eu sou surfista também há bastante tempo, e no surf você tem muito negócio do localismo, você vai às vezes numa praia que os caras não querem te deixar pegar onda, e você tem sempre uma disputa de uma forma, às vezes negativa. Não é que sempre acontece isso, mas muitos lugares você é bem recebido, mas tem muitos lugares que tem aquela disputa e aquela coisa de localismo que não é bacana no esporte. Claro. No skate, realmente uma comunidade muito bacana. Eu conheci vários skatistas das antigas e até o pessoal mais novo do esporte, o pessoal que está a nível olímpico, assim, todo mundo se respeita, todo mundo incentiva, um incentiva o outro, e é uma coisa que às vezes você chega numa pista de skate, você não conhece ninguém, o cara vem lá falar com você, bate nas tuas costas, fala, pô, essa pista é assim, é assado, faz desse jeito, faz daquele jeito. É uma coisa que você não encontra muito nos outros esportes. É um companheirismo um pouco diferente. Foi assim, isso que me atraiu também muito no esporte. E o skate tem tudo a ver com o surf, né? Na minha opinião, o único problema é que na água você cai e você não vai se machucar tanto quanto um tombo normal no skate. Então, isso eu admiro, porque nessa nossa idade, a gente cair e machucar um punho ou um tornozelo ou coisa pior, acaba sendo muito mais difícil da gente se recuperar, né? Mas você tem essa vontade. E claro que aquilo que você falou, eu acho que faz total sentido, né? O equilíbrio que a gente vai perdendo com o passar dos anos, obviamente, pelas limitações de mobilidade que a gente vai adquirindo também, o literal enferrujamento, né? Que a gente vai passando com a medida dos anos. Você consegue enfim, de alguma maneira tentando retardar esse processo com um esporte tão, enfim, que requer tanto equilíbrio quanto o skate. Agora, de todos os esportes que você já fez, a gente pode falar um pouco, né? Eu sei que, né, você acabou de falar do surf, que te acompanha há tanto tempo, né? Tem os esportes de neve, tem o próprio triatlon, a corrida, a natação, o ciclismo. Qual seria um único esporte que se você tivesse que escolher, um único esporte para se dedicar hoje, com a cabeça que você tem hoje, com o corpo que você tem hoje, qual esporte seria? Você consegue aí definir qual que mais te dá prazer, esse prazer que você busca através da prática dos esportes? Nossa, Michel, eu faço a pergunta quase sempre para mim. Eu não consigo definir, é muito difícil. Eu gosto de muita coisa, então, assim, tem horas que eu acho que não, que o surf é o que mais me atrai. Tem horas que eu falo, não, o triatlon, aquela adrenalina da prova, aquele sofrimento que você tem, né? Aquele desgaste físico é uma coisa que você precisa, que eu gosto de sentir. É difícil, mesmo esportes de neve, que eu adoro, é difícil definir, não tenho. Às vezes você vai dar uma pedalada, você sabe muito bem isso, vai dar uma pedalada sozinho num lugar maravilhoso e fica meio viajando assim. Também eu fiz isso ontem na minha fazenda, por exemplo, andando de mountain bike. É uma coisa muito legal, eu não consigo ainda definir um esporte. Tá bom. E vindo de uma família, né, de esportistas, né, teu pai, teus tios, enfim, você tem uma história aí já desde cedo com os esportes, né, teu pai é um multiesportista. Você se recorda como é que foi essa tua apresentação aos esportes? Teve algum dia que teu pai e teus tios te levaram para, sei lá, assistir uma competição de motonáutica e você ficou vidrado, ou jogar futebol, que eu sei que teu pai é fã? Teve algum momento assim que você se recorda, tipo um momento mais remoto que você teve um contato com o esporte e viu aquilo assim de uma maneira especial? Então, meu pai sempre foi esportista, ele não fazia muitos esportes que eu
comecei a fazer. Eu acho que eu comecei no esporte, Michel, foi no nosso clube lá no Pinheiros, fazendo CAD lá, a escolinha, que você faz uma iniciação esportiva, né, que você aprende um pouco de cada esporte. E eu lembro que meu pai me incentivava muito para tentar fazer um pouco de tudo nos esportes. No começo, como tudo, assim, que você tem um pouco de cobrança, eu não era um apaixonado por esporte. Eu fazia muito para agradar meu pai e por curiosidade, mas assim, eu começava um, largava, passava para outro. E o Pinheiro sempre tinha muita cobrança, né, de todos os esportes, desde a natação até basquete, judô, tudo que eu fiz lá, você acabava se cobrando muito, e é uma coisa que eu fazia, mas ainda sem muito prazer. Aí, acho que com uns 14 anos que eu comecei realmente a gostar de começar a correr, começar a pedalar um pouquinho. Gostei um pouco mais da natação, então acho que foi uma coisa que meu pai deu aquele impulso no começo, de cobrança até, né, queria ver o filho se exercitando, mas depois acho que eu fui pegar gosto mesmo com os 14 anos. Legal. E quando é que entrou o triatlon na tua vida? Eu imagino que você já devia correr e nadar por causa do clube, né? Mas quando é que entrou o triatlon e a bicicleta? Então, o triatlon, quando eu comecei, a primeira prova foi o circuito CIA de triatlon em 1986, que eram 3 etapas. Eu fui fazer a segunda etapa lá. É um esporte, o triatlon é um esporte que estava começando no Brasil, né? Aquela curiosidade de saber, que esporte que é esse, que você faz 3 coisas ao mesmo tempo. Então, naquela época eu comecei muito por curiosidade. Eu namorava uma menina que era super esportista, e a gente decidiu, não, vamos fazer essa prova de Belo Horizonte, que era a segunda etapa desse campeonato, vamos fazer junto essa prova. Na Lagoa dos Ingleses. A gente treinou para essa prova e foi fazer. E aí eu fiquei em segundo lugar na categoria estreante, e ela ficou em segundo lugar na categoria estreante feminino. Então isso acabou dando um gás pra gente, a gente começou a treinar mais, e aí foi aí que começou. E você ficou sabendo da prova lá no clube, no mural de avisos, lá através de um cartaz? Como é que você ficou sabendo, você lembra? Putz, Michel, acho que foi na academia. Na verdade, nessa época eu fazia clube, mas eu já fazia alguma academia. Foi algum pessoal da academia que me falou. Entendi. Legal. E como é que foi essa sensação de cruzar a linha de chegada no primeiro triatlon? Você tem uma memória aí sobre aquele momento que você está quase chegando, né? Provavelmente você participou de um short, né? Que hoje é conhecido como sprint lá, ou foi direto um olímpico. Mas como é que foi essa sensação de você terminar uma prova que, obviamente, eu imagino que você terminou cansado? Nossa, muito cansado, né? Sendo uma primeira prova, você nunca sabe dosar, né, o seu ritmo. Então isso aconteceu também na primeira Ironman, na primeira maratona. Sempre a primeira prova você vai lá para ver o que vai acontecer. Então fiquei primeiro muito feliz de ter terminado uma prova tão diferente, e mais feliz ainda com o resultado de ter conseguido ficar em segundo lugar. E você lembra o que você treinou de bicicleta? Onde é que você foi procurar a orientação? Ou você só pedalou na bicicleta ergométrica? Como é que foi esse teu contato com a bicicleta? Putz, Michel, nessa época nem ergométrica a gente pedalava, né? Acho que eu não lembro. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta minha, a gente treinava em rua, em estrada, um pouco, e natação no clube. E corrida também fazia um pouco de pista, não tinha uma orientação ainda, né? E não tinha ainda essas assessorias esportivas, então era meio no chute, né? Se eu sabia alguém que já fez uma prova assim, como é que o cara treinou, você ia lá e tentava fazer meio parecido. Lá no clube você chegou a pegar orientação com o Danilo? Você lembra do Danilo, aquele magrinho de óculos? Não, eu lembro dele, mas ele acabou não me passando, não. Tá bom. Como é que foi, assim, como é que você conta aí ou resume a tua trajetória no triatlon? Você curtiu, você voltou a participar de outras provas e, claro, você chegou a fazer, e depois através do Pão de Açúcar a patrocinar, né, as provas do Dia Madruga, circuito de triatlon do Pão de Açúcar. Qual foi a tua trajetória no triatlon e o que te atraía no triatlon, você podendo, né, enfim, jovem ainda, podendo participar de outras modalidades
completamente diferentes do que o triatlon. Por que eu faço essa pergunta? Porque o triatlon, eu também adoro, enfim, a gente é suspeito para falar, mas se você for racionalizar, né, para quem está nos ouvindo aqui e não pratica o triatlon, é um esporte de 3 modalidades que você basicamente tem que sofrer, que eu acho que é bem diferente de um skate ou de um surf, por exemplo, ou mesmo do futebol. Você nada, né? Aí tem muita gente que tem problemas com a natação. Natação é um esporte que não é muito praticado no nosso país, infelizmente. Então tem a história de da água ser fria, tem a história de dar medo de andar no mar, tem a história de que você pode tomar um chute na cara, vem uma onda e você engole água e tal. Aí depois você vai para o ciclismo, que você sofre porque é praticamente pura força e tem o vento, tem subida, tem chuva e tudo mais. E depois vem a corrida, que também não é um dos esportes mais prazerosos que tem do ponto de vista do sofrimento, porque para você correr, obviamente você tem que se esforçar, e se esforçando você acaba cansando e sofre. É um sofrimento que a gente gosta quando você se acostuma, mas para muita gente é uma coisa diferente. É muito mais fácil você jogar basquete, futebol, handebol, os esportes lá que a gente aprende no clube ou numa escola. O que te atraía no triatlon para que você resolvesse se empenhar num esporte, vamos dizer assim, tão difícil? Bom, primeiro eu acho que assim, eu nunca fui muito bom em nenhuma das 3 modalidades. Então, eu nunca fui um excelente nadador, nunca fui o melhor ciclista e nunca fui um grande corredor. E nos 3 esportes combinados, primeiro que eu achava que me dava um prazer diferente e me dava, eu acho que eu conseguia ir bem quando eu combinava os 3 esportes. O que me fez assim, me dedicar, o bichinho do triatlo me picar, assim, era assim, querer me superar. Eu acho que a gente, eu conheço bem você e sei que a gente é bem competitivo. Então, eu acho a vontade de se superar e a vontade de estar sempre fazer o melhor tempo, acho que isso me motivou durante muito, muito tempo. Eu não cheguei no teu nível, que você foi atleta profissional durante um tempo, mas eu me dedicava quase como se eu fosse, né? Para mim era como se fosse uma segunda atividade que eu tinha na minha vida, que não era trabalhar, não era a parte profissional, mas era uma coisa muito importante que eu levava muito a sério. Legal. E como é que você resume assim sua trajetória no triatlon até chegar aos Ironman e tudo mais? Bom, quando a gente começou a fazer triatlo aqui no Brasil, nem tinha Ironman ainda no Brasil, né? Exato, mas por outro lado tinha muito mais provas olímpicas e provas de curta distância. Então a gente competia muitas vezes no ano, fazia muitas provas. Eu adorava ter essa rotina de treinar durante a semana, e cada 15 dias, uma vez por mês, você tinha uma competição. A gente ia competir em outros estados, conhecia outros lugares e tinha essa viagem com a galera do triatlo, essa comunidade do triatlo que estava começando a se formar no Brasil, e tudo isso eu curtia bastante. Por isso eu fiz muitas provas dessas que teve aqui no Brasil, e aí depois eu comecei a pensar, vamos fazer uma prova mais longa. Aí a gente começou a olhar um pouco para o Ironman, né, que se não me engano acho que começou em 78, né? Isso, no Havaí foi 78. 78, a gente já começou, aquela prova do Havaí, não sei o quê. E aí começaram a ter provas de mais longa distância, e aí a gente foi se animando. E aí, também, junto com isso, o meu lado empresário começou a querer se envolver para ajudar o esporte. Então aí eu comecei a ver quem eram os melhores, o que a gente podia fazer para ajudar. Até me envolvi com o Dia Madruga no começo para trazer essas provas de longa distância para o Brasil, né? E também me envolver com os atletas de ponta para tentar aí de alguma forma poder ajudar. Então acho que teve esses 2 lados, acabou se misturando, né? Foi a tua primeira, vamos dizer assim, a tua primeira empreitada para incentivar os esportes foi através do triatlon, ou você já tinha feito, ou pessoalmente, ou através do Pão de Açúcar, algo antes do triatlon? Não, acho que o triatlon foi o primeiro esporte que eu comecei a me envolver nessa parte de patrocínio, né, de ajuda de atletas e também começar a fazer os grandes eventos, né? Legal.
E claro, eu imagino que tua mãe, teu pai sempre te apoiaram aí, enfim, qualquer modalidade, não só você, mas todos os teus irmãos que vocês escolhessem praticar, né? Na verdade, Michel, meu pai, ele sempre trabalhou muito, né? Então, ele nunca me acompanhou muito de perto nos meus esportes, no triatlon, principalmente no começo. Depois de um tempo que eu comecei a ficar mais apaixonado aí pelas provas, ele falou, putz, esse negócio de triatlo aí, vou tentar fazer. Ele até fez algumas provas, eu incentivei ele a nadar, ele nunca tinha nadado, ele começou a nadar, começou a gostar da natação. E começou também a pensar mais nos esportes aeróbicos, que era uma coisa que ele não fazia, né? Ele tinha feito luta, tinha feito boxe durante muito tempo e tinha feito esportes de motor, né? Ele fez motonáutica há muito tempo, correu de carro durante muito tempo também, mas esses esportes aeróbicos ele não fazia. E aí quando ele viu eu começando a treinar muito sério para essas coisas, ele começou a pensar, de repente vou fazer um triatlo. Então eu acabei levando ele um pouco para esse lado do triatlo. Aí ele começou a ver um pouco mais essas provas. E aí depois que eu fiz a primeira maratona, ele se animou e acho que 2, 3 anos depois ele acabou correndo também. Legal. Como é que você... Hoje, claro que você está com uma rotina bem mais tranquila com relação aos esportes, né? Enfim, a gente se fala aí bastante e a gente está mais light com relação a isso, né? Até por conta das prioridades na vida. Mas como é que você conseguia conciliar, né? Que sempre foi uma coisa que eu percebi, as pessoas que estavam conosco sempre percebiam que você tinha que se desdobrar para estar dividindo aí isso que você acabou de falar aí tão bem, essas duas vidas, entre aspas, né? A vida de empresário super atarefado e tal, e de atleta que não queria ser profissional, mas que você se dedicava praticamente como se fosse um profissional, porque você, como eu disse na introdução, você é um cara super dedicado e aguerrido, você não entra para brincar. Como é que você conseguia administrar os seus compromissos e a rotina pesada com os treinos pesados também? Bom, eu descobri há alguns anos atrás que eu sempre fui hiperativo, né? Esse termo é recente, né? Mas eu acho que eu sou hiperativo desde pequeno, então eu sempre quis fazer 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Com certeza, acho que principalmente na juventude, na adolescência, aí que eu comecei a treinar, comecei a fazer prova, e comecei também a trabalhar, né? Eu estava ainda na faculdade, estava fazendo a Getúlio Vargas, eu comecei a estagiar, e até um pouco antes de eu começar a estagiar no Pão de Açúcar, então eu estava fazendo muita coisa, tinha que estudar, tinha que começar a estagiar, começar a trabalhar e queria competir. Então realmente sobrava pouco tempo para dormir, né? Não tinha muito tempo para descansar. E para completar, depois eu ainda me envolvi com a noite, fui dono de boate, então acabou juntando... Cara, são 3 atividades completamente antagônicas, né? Totalmente, Michel. Eu lembro tinha dias que eu saía da boate, que eu era um dos donos, eu ia para casa, tomava um banho, né? Porque naquela época eu podia fumar em tudo quanto é lugar, saía com aquele cheiro de cigarro. Eu nunca fumei, nessa época também nunca bebi. Hoje tomo vinho de vez em quando, mas muito pouco, mas assim, eu nunca bebi. Então eu ia para casa, tomava um banho, botava a roupa de ciclismo. Eu falei, se eu deitar na cama, eu não vou conseguir acordar daqui 2 horas para treinar. Então eu sentava numa cadeira, dormia 2 horas sentado na cadeira. Eu fiz isso muito tempo. Não sei como é que eu estou vivo até hoje, né? Então, mas era uma das coisas que não só eu fazia, que eu sei que você fazia também. A gente acordava às 4h30 da manhã para pegar a Bandeirantes, fazer 100 quilômetros numa terça e numa quinta e voltar para trabalhar. Eram outros tempos, né? Mas eu acho que também com o tempo, até pesquisando e vendo muita coisa que a gente conhece hoje sobre esporte e sobre qualidade de vida, a gente percebeu que o que a gente fez não é o mais saudável, né? O esporte de longa duração durante muito tempo da vida e o treino desgastante durante muito tempo, ele acaba brigando com a longevidade, né? Você não consegue ter uma vida longa boa se você estressou demais seu corpo. Então eu comecei a perceber isso
estudando e pesquisando isso um pouco mais de 10 anos atrás, e aí eu tirei um pouco o pé. Hoje em dia eu continuo fazendo bastante coisa, mas não como a gente fazia antes, né? Que a gente praticamente não dormia. Eu hoje sei que o sono é muito importante, dependo muito do sono para treinar bem, e graças a Deus durmo bem, eu consigo carregar minhas baterias aí com o sono que eu tenho hoje, que é muito bom, e consigo continuar treinando, mas realmente a quantidade de provas que eu fiz de longa duração, eu acho que acaba desgastando demais. E da onde que você acha que você herdou essa condição de estar treinando como você treinava e dormindo pouco? Pelo que me consta, né, você sempre se alimentou de uma maneira assim light, não no sentido das calorias obrigatoriamente, né, apesar da sua preocupação constante com a saúde, mas assim, você nunca foi um cara que devorou 2 pratos de macarrão antes de dormir para acordar no dia seguinte carregado de energia. E aí essa coisa que você mencionou, que eu acho que isso é uma máxima, e hoje em dia a gente sabe muito bem disso, as vantagens que a gente tem por não fumar e não beber, mesmo que você passe a noite em claro, acordado, e tenha que dormir pouco para acordar cedo e treinar. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas você herdou isso, você acha, do teu pai, ou teu pai não é assim de dormir cedo, ou tua mãe de dormir pouco, ou tua mãe de dormir pouco, os teus tios, teus avós, eu não sei, porque, cara, é uma característica que ao mesmo tempo, quando a gente é jovem, é legal, você não precisa dormir muito, né? Então você consegue ter um dia que você aproveita mais as coisas, ainda mais sendo hiperativo. Mas a gente sabe que não faz bem, e tem pessoas que dormem mais, necessitam, e tem pessoas que dormem menos. Na tua família tem outros casos, por exemplo, o teu irmão, conseguiam pelo menos ficar sem dormir e ter um dia normal? Não, Michel, assim, eu acho que eu era o único que fazia essa loucura. E acho que eu sou ao contrário do que todo mundo fala. Falo que quando você é jovem, você tem muito sono, você vai ficando mais velho, vai dormindo menos. Eu sou ao contrário, eu preciso hoje de 8 horas de sono. E quando eu era mais moleque, eu não precisava. Acho que é um pouco disso. Eu acho que é muito de você determinar o que você está a fim de fazer. Acho que a tua vontade te move muito, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tô igualzinho. Hoje em dia eu tô na minha fase com quase 50 anos, onde é a fase na minha vida que eu mais tô precisando dormir, e eu já adotei uma regra assim: se eu durmo mal, eu não vou acordar cedo para fazer esporte, primeiro porque eu não preciso, e depois porque eu sei que meu rendimento vai ser sofrível. A gente não tem mais aquela cobrança, não, putz, eu não posso ficar sem treinar hoje, eu tenho que ir. Assim, acho que você vai ficando um pouco mais velho, você vai perdendo um pouco essa ansiedade de ter que, não pode perder um treino, não pode. Você conhece, também que você começa a conhecer mais o seu corpo, você começa a saber quando o teu corpo está precisando descansar e quando ele vai conseguir fazer um bom treino. Você falou um negócio de comida, assim, eu não acho que eu como light, eu sempre comi muito. Eu nunca comi, assim, então tô enganado, Não é que eu comia 10 cheeseburgers depois de um treino de pedal que nem você. Eu comia 6, vai. Eu lembro aquela vez que você comeu 10 cheeseburgers depois de um treino de pedal. Eu comi 6 só. Mas, assim, eu nunca fui de comer muito light. É lógico que a gente aprendeu nesses últimos anos a importância, né, da alimentação saudável. Cada vez mais a gente vai tentando comer coisas saudáveis. Eu não sou, acho que nem um pouco bitolado com isso, eu como de tudo, mas eu dou prioridade para coisa saudável, embora como de tudo. Legal. Não, na minha impressão, eu sempre achei que você é um cara que, pelo menos as vezes que a gente fez refeições juntos, eu sempre vejo você comendo assim, pouca quantidade e pouco calórico, né? Mas tá certo. Você tá falando no nosso almoço recente, então, né? Porque se a gente pensar no passado... Então, é verdade, eu também não tenho uma memória assim. Né, eu vou fazer aqui uma constatação, e eu acho que você não tem como negar isso, mas, cara, naquela época, né, você ainda não tinha casado, né, era uma outra fase, todos éramos jovens, enfim, energia pra burro e tal. Como é que você conseguiu, né, dono né, na época era uma das boates, ou foi pelo menos a casa noturna, né, acho que na época não era mais boate, né, que se falava, a casa noturna mais famosa que tinha aqui em São Paulo e tal, né, e você com um roteiro de festas, que eu sei que você era convidado para 1.553 milhões de festas e vários compromissos sociais e
empresariais também, enfim. Como é que você conseguia, e sem falar que você era acho que você recebeu uma época aí o título de o solteiro mais cobiçado do Brasil, como é que você conseguia manter essa disciplina de não beber, né? Fumar tudo bem, que fumar acaba sendo mais um vício mesmo, mas a bebida é uma coisa que é um vício, mas é muito mais comum, muito mais socialmente aceito, e é raríssimo, né? A gente encontra muito mais gente que não fuma do que gente que não bebe. Aí você é jovem, enfim, com todas as possibilidades e festas e oportunidades, você se manter disciplinado para passar a noite numa boate sem beber, né? E ainda dormindo sentado e acordar no dia seguinte para treinar sem furar um treino, porque eu lembro que você não furava, com raríssimas exceções. De onde que veio essa disciplina? Como é que você aprendeu a ter essa disciplina? Eu acho que isso aí, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e determinada, mas acho que isso aí você não aprende muito. Isso aí, eu acho que eu aprendi com meus pais. Acho que você é o exemplo, né? Você acaba, não é uma coisa que você herda, mas você aprende com o exemplo, né? Eu acho que eu via meu pai, a determinação que ele tinha com tudo que ele fazia, minha mãe também. Então acho que é uma coisa que você acaba fazendo igual, né? Meio copiando. Assim, bebida, por exemplo, é uma coisa que nunca me fez falta. Então, eu ia na noite, eu me divertia do mesmo jeito sem beber. Então, é uma coisa que não me fazia falta. As festas realmente eram legais. Assim, eu acho que quando eu estava perto de uma competição, porque também eu gostava de fazer ciclos. Assim, eu sempre gostava de, assim, acho que eu gostava de treinar, mas eu gostava de treinar sempre com um objetivo. O ano que vem eu vou fazer essa e essa prova. Então, eu sempre treinava visando aquele objetivo. Quando passava a prova, eu me dava uma semana, 2 semanas aí para ter uma vida um pouco mais ágil. Mas eu me lembro de ter aberto mão de muitas e muitas festas que eu queria ir numa sexta-feira à noite, sabia que sábado de manhã você ia estar batendo na minha porta lá para a gente pedalar às 6 da manhã, 5h30, e a gente ia fazer um pedal de 5, 6 horas, forte. Eu falei, não, eu não vou na festa sexta-feira, eu vou estar bem, vou dormir cedo, porque amanhã cedo eu vou treinar com todo mundo, eu não quero perder esse treino. Então, assim, festas realmente, eu acho que eu fui em muitas, mas eu deixei de ir em muitas pensando na competição. Legal. Ô, João, e a tua relação com a corrida, né? Eu acho que o ciclismo acabou sendo aí a tua modalidade dentro do triatlo, a modalidade que você teve mais destaque. Como você já falou, a natação nunca foi teu forte, mas você chegou a correr bem, né? Não foi um exímio corredor, mas você chegou a fazer maratonas em tempos bons e você teve a oportunidade de correr maratonas aí ao redor do mundo, né? Uma época, principalmente por conta aí, acho que do ambiente que havia no Pão de Açúcar, você chegou a participar de diversas maratonas ao redor do mundo. Como é que foi essa tua relação com a maratona e como é que ela está hoje? Então, a corrida, Michel, eu acho que eu sempre briguei muito com a corrida. Eu acho que eu sou um cara pesado, eu nunca fui veloz, então eu sempre briguei muito para conseguir ter velocidade na corrida. Mas como eu te falei, assim, o que me dá prazer está valendo a pena. Então, a corrida estava me dando prazer. Fazer essas provas de maratona, principalmente em outros lugares do mundo, o programa é uma coisa que sempre me atraiu muito. Esse programa, eu vou viajar para Nova York, vou viajar para Paris, vou para Londres, vou para Chicago, vou correr uma maratona, eu vou fazer eu acho que isso aí sempre me atraiu muito. Então, tinha essa expectativa, estou 3 meses da prova, vou treinar. Mesmo eu não fazendo grandes tempos, acho que o meu melhor tempo foi em Chicago, que eu fiz 3h20, não é um tempo bom, é um tempo razoável. Mas, assim, todas as maratonas que eu fiz sempre me deram muito prazer. Então, por isso que eu continuei fazendo, fiz tantas, porque o programa me dava bastante prazer. Mas eu acho que eu sempre briguei muito com a corrida, sempre tive muita dificuldade na corrida. A natação é uma coisa que eu nunca fui muito bom, mas para você ter uma ideia, por exemplo, hoje, nas provas de triatlon que eu faço hoje, pegando a relação entre corrida, bicicleta e natação, a natação foi o que eu menos perdi velocidade. Eu consigo manter mais velocidade. Assim, o meu tempo de natação de 20 anos atrás mudou pouco para o tempo de hoje.
Embora eu tenha sido um bom ciclista, eu acho que na bike a força da perna uma hora vai embora, entendeu? Então eu acho que eu continuo fazendo provas de bicicleta, mas a força, a explosão da bicicleta eu perdi. Legal. E quantas vezes você correu Kona, João? 2? 96. A história de Kona é legal. Nós temos um amigo em comum, um grande amigo nosso, o Maurício Ramos, né, o Índio. E ele, naquela época, a gente não tinha que fazer qualifying para Kona, era só se inscrever, ir lá e fazer a prova. Ele, em 95, ele se inscreveu, treinou o ano inteiro e falou, putz, vou lá em outubro, vou fazer o Ironman do Havaí. Eu falei, Índio, eu vou lá, ficar na linha de chegada, vou te entregar a bandeira do Brasil e quero ver você fazer essa prova. Aí foi um ano que a gente estava treinando muito ciclismo, não sei se você lembra, mas a gente estava treinando para o Race Across America, que foi o nosso primeiro Race Across America. Então eu falei, não dá para tentar fazer Race Across America e Ironman no mesmo ano. Eu vou lá levar a bandeira para o Índio. E fui lá para Kona, assisti a prova, me apaixonei. Vi ele terminar a prova, levei a bandeira para ele nos metros finais, lá ele terminou. E falei, Índio, o ano que vem pode escrever que eu vou vir fazer essa prova. E aí foi o que eu fiz. No ano seguinte, em 96, eu fui para Kona fazer meu primeiro Ironman, né? Fui estrear em Kona e o Índio estava lá para me dar a bandeira também na linha de chegada. Foi bem bacana. Legal. Foi nessa prova que o João Almeida foi assistir, né? Acho que ele estava lá também, foi assistir, e ele fez o que eu fiz no ano anterior, ele foi lá, viu e também se apaixonou pelo Ironman. E essa prova tem uma coisa trágica e engraçada, que eu nunca tinha feito Ironman, e como eu te falei, na primeira prova você nunca consegue dosar exatamente o teu ritmo, e todo mundo sabe que o Havaí é um forno, né? A prova termina a corrida naquele calor impressionante e eu sempre perco muito líquido. Então, quando eu terminei a prova de Kona, eu lembro de eu subindo no pódio e de repente eu apaguei. Aí eu soube depois que eu tive convulsão, que eu comecei a enrolar a língua. Uau, eu não me recordava disso, cara. Eu tive convulsão porque, não sei se vocês sabem, mas se você perder 10% do teu peso corporal de líquido, você morre. Então, eu devo ter perdido próximo a isso, eu devo ter perdido muito líquido durante a prova, né? Apesar de estar tomando sempre, mas eu desidratei demais, eu entrei em convulsão e eu lembro que me levaram para uma tenda e, sei lá, depois da meia-noite, tinha acabado a prova, 1h da manhã, eles me liberaram. Eu fiquei, sei lá quantas horas tomando soro lá. Caraca, que experiência, hein? Foi uma experiência boa. Eu não sei o que os caras me deram lá naquele soro, mas eu sei que no dia seguinte eu acordei, segunda-feira, eu tava zero. Parecia que eu não tinha feito nada. Falei, não é possível, eu fiz o Ironman, tive convulsão, dormi, tô zero. Aí fiquei lá no Havaí segunda, terça, quarta, na quinta-feira era meu voo para Nova York. Cheguei em Nova York no fim do dia, eu saí do Havaí, estava um maior calor, cheguei em Nova York... Não, desculpa, meu voo foi na quarta-feira. Saí na quarta-feira, fui para Nova York. Cheguei em Nova York, no fim do dia, aquele friozinho de Nova York, né? Devia estar menos de 10 graus. Aí eu acordei quinta de manhã e falei, puta, eu tô tão bem, faz 4 dias que eu fiz o Ironman, vou dar uma trotadinha no parque. Fui no Central Park, corri meia horinha, falei, puta, eu tô ótimo. Nem parece que eu fiz o Ironman há 4 dias. E, por acaso, eu estava inscrito na Maratona de Nova York, que era o domingo seguinte, né? Uma semana depois do Ironman. Eu me inscrevia, bateu as datas. Aí eu falei para minha ex-mulher, falei, putz, eu tô a fim de largar nessa prova domingo, a maratona. Você tá louco, você não vai fazer essa prova de jeito nenhum, você vai largar, você é louco, você quer morrer. Falei, não, vou lá, aqui tá friozinho, eu gosto de correr no frio. Aí, bom, briguei, fui lá, fui pra largada, larguei. Eu comecei a correr a 5 por quilômetro, me sentindo bem. Putz, eu falei, eu vou até onde eu aguentar 5 por quilômetro, vai dar... Eu vou, sei lá, corro metade, se eu correr metade tá ótimo. Michel, eu comecei e terminei no mesmo ritmo, fiz 3:34. Uau, cara, que legal, é verdade, eu tô lembrando agora você falando. Eu não sei o que os caras me deram lá na Havaí de soro, mas alguma coisa forte deve ter sido.
Cara, que coisa. E aí você terminou a maratona, depois da maratona você ficou muito quebrado, como normalmente a gente fica depois de uma maratona, ou você ficou mais ou menos? A perna fica quebradona, né? Aquele negócio para descer e subir escada, aí fica uns 4, 5 dias ruim, né? Mas depois fiquei bem Caramba, de novo. cara. Mas acho que tudo isso, acho que eu não recomendo, porque eu acho que é um desgaste muito grande, né? Aí você lembra se por acaso aí o João Almeida também correu Nova York? Eu acho que ele correu Nova York esse ano. Ele falou aqui no episódio dele, faz uns 2 episódios, ele teve aqui, quem não ouviu vai lá e ouça, uma conversa muito legal com o João Almoedo, um dos fundadores do Partido Novo, né, o ex-presidenciável, que começou a fazer triatlon em 1984, 2 anos aí antes do João. E ele não fez Kona, mas ele fez 6 Ironman, inclusive com o João Paulo em Roth, na Alemanha. Você sabe se ele correu essa maratona também? Foi Eu lá com acho a que turma, sim, não sei se do Michel. Ele Marcos correu Paulo. várias vezes em Nova York. Eu acho que esse ano ele fez sim. O João sempre correu melhor que eu pedalava um pouquinho melhor que ele, e a gente nadava mais ou menos igual. Então a gente fez 2 Ironmans praticamente junto no mesmo tempo. Foi bem bacana quando a gente competiu junto. Legal. Vamos falar um pouquinho aí, você passou aí pelo Race Across America, né? E todo mundo que eu tenho recebido aqui que participou do Race Across America, eu tenho parado para perguntar, né? Porque, claro, é um assunto que eu adoro. Como é que foi aí para você dar seu depoimento aí sobre essas 2 experiências que a gente teve, felizmente, juntos lá em 95 e 97? Então, putz, Michel, você tem até uma pergunta que você tinha me feito, qual que foi, o que o esporte me propiciou e uma coisa que eu não ia fazer se eu não fosse um esportista. Eu acho que atravessar os Estados Unidos de um lado para o outro, do jeito que se atravessa no Race Across America, ali em uma semana, passando por lugares que eu sei que eu nunca mais vou passar na minha vida, porque é no interior do interior do interior, um lugar que não tem ninguém, lugares que o turista, assim, nem um americano nunca pensou em ir. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa tão diferente que você acaba fazendo no Race Across America, que para mim isso é a coisa que acho que mais me marcou na minha vida de esporte. Acho que se eu não fosse esportista, eu nunca ia ter tido essa experiência. O Race Across America, você sabe melhor que eu, vocês foram a primeira equipe brasileira a fazer a prova em 94, né? Você, os 2 irmãos Cardoso, né? É isso. E o Seco. E aí um dos irmãos não podia ir no ano seguinte, ele já pedalava junto, você me convidou, falei, putz, será que eu vou conseguir fazer esse negócio? E aí eu comecei a treinar, me animar. Eu lembro que a gente treinou muito, fazia uns treinos loucos, né? Junto, você acordava à noite, ficava em cima da bicicleta. Eu lembro, meu pai lembra até hoje de um fim de semana que você foi pra fazenda, a gente foi pra fazenda, você acordava no meio da noite pra pedalar, e falou, meu João, você tem um amigo meio louco, meu. Ele dormiu uma hora e a hora que eu passei na sala ele tava lá pedalando, depois de manhã tava lá de novo pedalando, depois foi pedalar com você. Quer dizer, eu lembro um pouco dessas cenas aí. Eu acho que a gente fez treinamentos muito legais e a prova realmente é um negócio que fica na memória pro resto da vida. Até porque, assim, é uma prova de equipe, né? Então você tá, além dos 4 ciclistas, você tem todo aquele staff que está junto com você na prova, né? Que acaba virando aquela família, né? Que você fica aquele tempão junto com todo mundo. Então é muita história para contar, é muito momento engraçado, é muita coisa diferente. Então acho que se for pensar, o Race Across America foi a prova que mais me marcou. Ótimo, legal, porque para mim também foi a que mais marcou. Eu tenho uma suspeita que, claro, que é legal e a gente gosta e tal, mas é porque ela é muito intensa, isso que você falou, o fato de a gente ter ficado lá, sei lá, 6, 7 dias trancafiados dentro de um carro ou na estrada pedalando, sem fazer mais nada além disso, com um bando de gente, e graças a Deus todos amigos nossos, eu acho que isso acaba deixando a experiência muito mais incrível e, claro, o fato da gente estar pedalando em lugares que pouca gente conhece, mesmo americanos, eu acho que isso deixa a prova mais interessante e para mim também foi a que mais marcou. Agora, tem tem momentos também que são tem uns sofrimentos que você passa nessa prova que também acho que a gente não esquece, né? Então, eu lembro daquela vez você quase que desmaiando em cima da bicicleta, que você tinha se esforçado demais, né, coitado? Não, e não só isso, eu lembro também de uma hora que eu não sei exatamente onde a gente estava frio, chovendo,
Eu tinha acabado de fazer meu turno de pedal, entrei no carro quentinho, peguei uma toalha, me sequei, botei um agasalho, fui comendo uma comidinha quente, de repente fala no rádio que o ciclista que estava pedalando errou o caminho, que eu tenho que voltar para pedalar. Você está lá no quentinho, você acabou de pedalar, você tem que voltar para o frio e para a chuva no meio da noite, voltar para fazer força logo em seguida. Então, esses sofrimentos aí você nunca esquece também, né? Exato, são histórias que a gente nunca vai esquecer. E você falou enfim, que foi a memória mais legal que você tem aí de esporte. Você teve ou você tem algum evento esportivo, alguma vontade de ter participado de alguma prova X e que você não foi e que provavelmente você não vai mais? Alguma coisa que você falou, eu queria ter corrido, sei lá, uma maratona no Himalaia, sei lá, e você não vai mais, enfim, porque não tem mais o pique e tal. Tem alguma coisa que você deixou de fazer e que você gostaria de ter feito do ponto de vista esportivo? Não, tem uma prova de triatlo que eu fiquei uns anos para fazer, acabei não fazendo. Não sei nem se você fez, mas é uma prova que era muito legal, ela tinha quase o status do Ironman, que eu acho que ela era quase do tamanho do Ironman, ou era um Ironman, que era aquela prova de Nice, que era uma prova muito bacana, sim. Eu acabei não fazendo, eu queria ter feito, mas... Não, ele era o que o Havaí era para os Estados Unidos e para o mundo, Nice era para a Europa, né? Porque a essa altura acho que o Ironman da Alemanha não era tão forte. Era o campeonato mundial de triatlon, campeonato europeu de triatlon, e a distância eram 3/4 do Ironman. Né? Nadava 3, pedalava 120, corria 30. Eu fiz uma vez, cara, prova sensacional, que hoje ela existe, mas acho que é num formato agora já padronizado de meio Ironman ou de Ironman, e perdeu todo aquele contexto. Foi a prova que o Mark Allen ganhou acho que 10 vezes consecutivas, né? Essa prova aí de Nice. Mas uma prova bacana. E uma que você ainda quer fazer, embora você não saiba se vai conseguir fazer, mas assim, um sonho de consumo esportivo. Putz, Michel, não sei ainda. Minha cabeça é tão assim, muda tanto com relação a novos esportes. Eu tô aí cada vez mais fazendo coisas novas. Eu não tenho uma prova assim que eu falo, não, putz, eu quero um dia fazer essa prova. Não sei, eu acho que eu ainda tenho feito umas provas de triatlo, ainda tenho feito um pouco de esporte competitivo, que é uma das coisas que me atrai. Mas não tem nenhuma prova assim, específica que eu tô focado em um dia fazer. E nem no surf, por exemplo, né? Eu sei que você viaja de vez em quando para surfar umas ondas legais e tal, eu não entendo quase nada do surf, mas tem algum lugar que você fala assim, ainda eu quero surfar a onda X, ou eu quero surfar no lugar Y? O surf, putz, as viagens de surf são sempre muito bacanas. Acho que o surf aqui no Brasil é gostoso, mas como a onda no Brasil é sempre muito inconstante, você, quando faz uma viagem de surf, você sabe que você vai pegar boas ondas. Eu nunca fui para a Indonésia, é um lugar que talvez eu tenha vontade de ir, mas, assim, eu tenho outros esportes, por exemplo, na neve. Eu comecei há uns anos atrás a sair um pouco de estação também, não só esquiar e fazer snowboard de estação, mas eu comecei a explorar um pouco o Alasca e é um negócio que eu tenho feito também bastante, quase todo ano. Esse ano eu devo ir também, antes do final da temporada, eu vou passar uma semana no Alasca. Bacana, cara, que com certeza é uma experiência também completamente inusitada, né? Você esquiar fora de pista. Bom, vamos sair aqui um pouco do lado esportivo. O que você acreditava até pouco tempo atrás e que você mudou, você não acredita mais, ou vice-versa? Assim, o que você pode citar? Porque eu sei que você e teu pai, tua família de modo geral, são bem ligados a esse lado da saúde, esportivo e tal, e vocês pesquisam muito, vocês têm acesso a muita informação, então sempre buscando isso, não só em conjunto lá com o Irineu Nunari, enfim, né, uma busca também, acho que é uma característica que vocês têm, um espírito meio irrequieto de estar sempre buscando mais informações, e hoje em dia a gente está num mundo que a gente nunca viu antes, né, com acesso à informação de uma maneira super democrática.
Mas não precisa ser no ponto de vista da saúde, mas assim, você tem alguma coisa que você acreditava até pouco tempo atrás e que nos últimos anos você mudou e deixou de acreditar, ou vice-versa? Bom, eu acho que uma coisa assim importante é que a gente é de uma geração que no esporte a gente fazia quanto mais era melhor. Então eu lembro que tinha épocas que eu corria 7 dias por semana. Corria 7 dias por semana, não importa se eu estava pedalando um dia ou outro. O dia que eu pedalei mais, eu dei um trotinho no final da tarde, mas você fazia cada vez mais. Então, assim, dosar a quantidade de atividade física é uma coisa que eu aprendi que hoje em dia é muito mais recomendado, né? E também dosar as outras coisas importantes que contribuem para a atividade física. Por exemplo, eu nunca dei importância para o sono. Hoje eu sei que o sono faz parte do treino. Se você não descansar, você não vai conseguir melhorar. Então, o sono, a alimentação, que é uma coisa que eu também não dei, a gente nunca deu muita importância, né? Até porque também não era tão desenvolvida como é hoje. Isso é um negócio que acho que mais se desenvolve hoje é a parte de alimentação saudável, né? Então, assim, eu comecei a balancear um pouco mais tudo. Eu comecei a enxergar os benefícios de tudo, entendeu? Tanto do sono como da alimentação, como do descanso e dosando com o treino. Eu acho que a gente achava que antes, para melhorar, quanto mais treinasse era melhor. Exato. E a gente vê hoje que não é assim, né? Sem dúvida. Felizmente, acho que a gente conseguiu pegar pelo menos uma parte aí dessa sabedoria e está aplicando agora, pelo menos depois aí dos 40 anos, o que ainda é uma vantagem, né? Com certeza. Qual a opinião, na sua opinião, qual é a opinião errada que a maioria das pessoas tem a seu respeito, João? O que você acha que você enxerga, que você percebe que as pessoas falam, o João Paulo é assim, mas na verdade eles estão completamente enganados e você não é dessa maneira? Você sabe dizer? Acho que hoje em dia as pessoas acabam, até porque você tem muito mais informação, né? Hoje em dia você tem redes sociais, eu me comunico também através de redes sociais, então as pessoas acabam entendendo um pouco mais que é o João Paulo. Eu acho que no passado as pessoas pensavam muito, é filho de cara rico, é filho do Abílio Diniz, é herdeiro. Isso aí teve muito no passado. Depois eu comecei a fazer minhas próprias escolhas profissionais, né, e pessoais. Então essa imagem começou a mudar um pouco. Mas o que eu sinto ainda hoje, as pessoas que não me conhecem, muita gente acha que eu sou bravo, que eu sou sério, acho que por causa dessa minha voz grossa. Essa voz de locutor? Minha voz de locutor, que eu tenho a cara fechada, mas não, assim, às vezes é um pouco de timidez mesmo e às vezes é característica, essa voz que eu tenho realmente é diferente, né? Uma voz forte, né? Aí houve alguma situação, por exemplo, que esse rótulo de filho do Abílio tal te irritou e que você deu vontade de mandar o cara para aquele lugar ou as pessoas para aquele lugar? Como é que você lidou com essa questão que eu acho que deve ser um saco, né, cara? Isso eu acho que várias vezes, né? Não foi uma nem duas, foram várias. Mas eu acho que é uma coisa, por ser filho de quem eu sou, acho que é uma coisa que você acaba tendo muita cobrança, né? Então, eu já sempre fui muito agitado e muito inquieto e muito perfeccionista e ainda com esse tipo de cobrança, acho que aguçou ainda mais esse meu lado, né? Legal. Acaba sendo uma coisa que atrapalha, que enche o saco, como eu falei, mas ao mesmo tempo é um estímulo para você se desenvolver e provar para todo mundo. É igual aquela história da modelo, né? Que é bonitinha e tal, e todo mundo acha que a pessoa não tem cultura ou não tem sabedoria e ela tem que se esforçar mais ainda para se provar que além de beleza ela tem conhecimento. Eu acho que é mais ou menos você acabou tendo esse estímulo para provar que você era você e não só o filho do teu pai, que tem coisas boas e tem coisas ruins como de qualquer pai, né? Muito se fala, né? Eu comentei isso no episódio com o João Amoedo, a história daquele artigo, não sei se você se recorda, deve se recordar que o Nizam escreveu no ano passado, em agosto, mais precisamente no dia 14 de agosto, na Folha de São Paulo, que o Iron Man é o novo NBA.
Muita gente foi criticar, e claro, né, tem sempre as pessoas que criticam e tal, mas eu acho que eu consegui entender o que ele quis dizer. Talvez ele não tenha sido tão feliz da maneira como ele disse, mas o que é fato, e lá no Pão de Açúcar, e teu próprio pai sempre encamparam isso, você, a Ana e tal, que o esporte é uma coisa que a gente deve realmente praticar, porque isso contribui com o nosso, enfim, com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser e de interagir com o mundo e com a sociedade onde a gente está inserido. O que você aí, depois de tantos anos, enfim, como empresário e atleta, o que você percebe, ou o que você mais percebe, o que é mais comum você perceber na sua rotina no lido com as pessoas, né, na hora de negociar, de fechar um negócio, de ter reuniões com grandes empresários e pessoas públicas e pessoas famosas e pessoas do meio da gestão pública e tal. O que você poderia apontar que mais falta, que você acha que falta nelas e que eventualmente, se elas tivessem praticado esporte ou se elas fossem atletas ou ex-atletas, né, esportistas, não atletas, elas poderiam ter isso mais desenvolvido? Você consegue apontar alguma característica? Sei lá, paciência, resiliência, própria sabedoria de estar contornando, ou diplomacia? Bom, primeiro deixa eu só comentar um negócio do artigo do Nizam. Eu acho que independente da forma que ele escreveu o artigo, que muitos criticaram, outros apoiaram, eu acho que o Nizam foi um exemplo, um cara que nunca cuidou da saúde, um cara que sempre foi workaholic, nunca parava comia mal e só pensava em trabalho. Uma hora o cara começou a pensar na qualidade de vida, começou a pensar o que o esporte podia ajudar a vida dele, emagreceu pra caramba e hoje é um exemplo que o cara, mesmo aquele cara que nunca pensou nisso, uma hora pode começar e pode pensar em melhor qualidade de vida e como envelhecer bem. Então, acho que o cara é um exemplo. Acho que não importa da forma que ele escreveu o artigo, acho que ele é um exemplo de como dá para se transformar através do esporte. Claro, não, e muita gente critica hoje, né? Muita gente, por conta da facilidade do acesso à informação e de você conseguir emitir suas opiniões, tem muita gente que acaba sendo até meio chato mesmo e acaba criticando só pelo fato de criticar. Mas eu concordo com você, acho que principalmente ele é um exemplo, e se ele é uma figura pública, que ele use esse exemplo para influenciar as pessoas, né? Com certeza. Sobre a outra parte da pergunta, Michel, eu acho que assim, o esporte ele acaba te ajudando em muitos aspectos. Primeiro, para você conseguir ter um sucesso, nem que mínimo no esporte, você precisa ter uma determinação. Então, essa determinação você pode trazer para tudo na sua vida, né? Não só você pode começar no esporte, mas você pode trazer para o trabalho, para uma reunião, para você acordar cedo para desempenhar alguma coisa do teu trabalho. Então, eu acho que o esporte, assim, como você falou, resiliência também é super importante. Eu acho que o esporte ensina muita coisa. E o esporte ensina também a colocar você no seu lugar, porque às vezes o cara que se acha vai fazer esporte e vê que não é isso. O esporte é a hierarquia do mais rápido. O cara pode ter a cultura que tiver, pode ter o dinheiro que tiver, mas chega numa corrida lá, o cara que vai se dar bem é o cara que corre mais rápido, que treinou mais. Então, eu acho que o esporte faz você primeiro se conhecer bem, né? Acho que é muito importante a pessoa, até para desempenhar uma boa atividade profissional, a pessoa tem que se conhecer, o esporte te ajuda muito nisso, faz você se conhecer. E o esporte requer um monte de coisas importantes que você usa para tudo na sua vida. Como tudo isso que a gente falou, que é a resiliência, é a determinação, é a garra, é a disciplina. Mas você consegue, enfim, dizer que, na tua opinião, você acha que se as pessoas que não fazem esporte, se elas fizessem, né, esporte de uma maneira saudável e tal, ninguém está falando aqui de fazer Ironman, não precisamos falar disso, eu acho que também foi um sentido pejorativo o artigo que o Nizam escreveu. Mas você acha que isso, de uma maneira geral, contribuiria para essas pessoas ou para mais pessoas terem mais, enfim, uma qualidade a mais para estar
levando as suas vidas, não importa se no lado empresarial, pessoal, familiar e tal? Bom, eu acho que as pessoas bem-sucedidas, Michel, não só profissionalmente, mas às vezes na vida, você pode procurar, elas sempre têm alguma coisa a mais que elas fazem tentam fazer de uma forma muito bem feita, ou pode ser um esporte, ou pode ser um hobby, ou alguma coisa diferente do trabalho, da parte de relação. Eu acho que isso aí acaba abrindo muito a cabeça das pessoas. Então, você pode ver os grandes empresários, ou o cara tem alguma coisa que ele faz, ou ele toca um instrumento muito bem, ou ele é um grande pintor amador, ou ele é um grande esportista. Então, sempre tem alguma outra atividade que ele desempenha muito bem, ou tenta ser muito bom, que é totalmente diferente do ambiente que ele está. E que acaba ajudando ele, enfim, na vida profissional, na vida familiar, na vida como um todo. Legal, eu concordo. Hoje em dia tem meio que não sei se é uma moda, mas a gente fica sabendo muito mais hoje de grandes líderes, enfim, pessoas que são... como é que se fala? Pessoas que são exponentes nas suas atividades, que têm realmente uma atividade paralela, como, por exemplo, a meditação. O que você faz, além da tua prática esportiva, para enriquecer aí a sua pessoa, a sua personalidade? Você tem um hobby? Você medita, por exemplo? O que você faz nas horas de lazer? Bom, eu acho que eu confundo muito o esporte, o hobby... o lazer, para mim, é uma coisa só, entendeu? Eu acho que... lógico que eu gosto de ler uma coisa interessante, eu gosto de ver um filme bacana, mas eu acho que o meu lazer está muito ligado à atividade física, está muito ligado à adrenalina, está muito ligado a alguma coisa com o corpo. Eu, há um tempo atrás, comecei a também me abrir para esse lado de meditação, de yoga, e eu acho que é um complemento super importante. Eu acho que o corpo tem que ser estimulado de várias formas. Eu acho que não só o esporte, mas assim, você pegar um dia e ficar fazendo muito alongamento, tentar se conectar na meditação, ou tentar fazer um dia uma coisa diferente que você nunca fez, um yoga, uma coisa que você vai sentir o seu corpo de uma outra forma. Eu acho que isso tudo contribui muito. Legal. Antes da gente ir encerrando aqui, vamos falar um pouco aí desse lado que eu citei na abertura e que é super forte, super importante. Eu sei que eu acho que acaba sendo uma missão que você tem, aí um compromisso que você tem com você mesmo, e que, para nossa sorte, né, sorte de todo brasileiro, tem pessoas como você, que é a tua vontade de estar ajudando o nosso esporte a se desenvolver, a tua contribuição para o nosso esporte. Né, você estava dizendo aí lá no começo da nossa conversa que começou aí praticamente pelo triatlon, né, dentro aí do Pão de Açúcar, e claro que através do próprio Pão de Açúcar teve todo esse incentivo aos atletas. Depois veio maratonistas, a equipe BMF, depois surgiu o NAR, que continua aí até hoje, os circuitos de corrida, circuitos de triatlon, o próprio Ironman. E depois você mesmo se envolveu com o Live Right, e hoje, através do Instituto Península, vocês têm também várias ações sociais. Fala um pouco aí desse teu lado e o que você gostaria de deixar como legado, ou você acha que você já deixou um legado, qual que é esse legado? Fala um pouco desse teu lado do incentivo ao esporte como um todo. Bom, primeiro, há muito tempo atrás, quando eu comecei a praticar o esporte de uma forma mais séria, eu estava numa empresa que eu consegui convencer também essa empresa que a ajuda ao esporte era importante. Então, eu tive a felicidade de poder influenciar muito o Pão de Açúcar nessa época. Primeiro, começou com o triatlo, a gente patrocinou muitos triatletas que foram para a Olimpíada, assim, o esporte, o triatlo olímpico no Brasil começou com os atletas do Pão de Açúcar, né? Depois a gente também montou o Pão de Açúcar Clube,
que era um clube de corrida dos funcionários do Grupo Pão de Açúcar. Então a gente incentivou muito os funcionários a praticar atividade física e principalmente através da corrida. E a gente chegou a levar mais de 100 funcionários da empresa para correr maratona de Nova York, para correr outras maratonas no mundo. Então, através do GPA Clube, né, que a gente chamava, a gente conseguiu desenvolver muita coisa e trazer muitos colaboradores da empresa para a atividade física, né? Isso aí foi uma coisa super importante para nós. E a gente conseguiu também patrocinar vários atletas que tiveram sucesso olímpico. Para citar alguns casos, o Vanderlei Cordeiro, né, que foi o terceiro na maratona da Grécia, era atleta nosso. A Mona Imagem, que foi a primeira atleta a ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, no atletismo. O Maílson, que foi um dos maiores corredores brancos do mundo, né, que ganhou 2 vezes a maratona de Nova York, que também era atleta nosso. Então a gente conseguiu aí, por eu estar dentro do esporte, por eu estar muito envolvido, a gente conseguiu fazer patrocínios certeiros aí. Então muitos dos atletas que a gente patrocinou tiveram um grande desempenho. Quando o Brasil decidiu que ia ser uma sede de Olimpíada, eu, numa conversa com meu pai falou: pô, João, você acertou tanto em tudo que a gente fez até hoje com os atletas, e a gente conseguiu ter tanto êxito com esses atletas, mas foram coisas pontuais. Eu queria agora tentar fazer mais pelo esporte no Brasil. O que a gente pode para fazer mais? E aí, depois de muita conversa e a gente pensar muito como a gente poderia fazer isso, a gente criou o NAR, né? Que o NAR hoje ajuda, já passaram pelo NAR mais de 1.500 atletas profissionais, né, de nível olímpico, de todas as modalidades. Então a gente conseguiu abranger muito mais atletas, muito mais modalidades, através do treinamento que a gente dá no NAR. Então acho que sim, essa contribuição que eu tenho dado no esporte, para mim, sempre trouxe muito prazer, e é uma coisa que eu sempre gostei de me envolver muito. Por outro lado, também, eu sempre vi a deficiência da política esportiva no Brasil. Eu sempre acompanhei isso e vi como é mal feita, como foi mal distribuída toda a parte política esportiva no Brasil, e como tinha espaço para melhorar o sistema, né? Hoje em dia você já tem federações e confederações que estão muito bem estruturadas, mas isso foi processos longuíssimos aí, que duraram mais de 20 anos para você conseguir reestruturar essas entidades. Hoje em dia já tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode melhorar. E acho que o que mais falta para o Brasil, que eu acho que eu estou empenhado aí, eu já estou há alguns anos no Conselho do Atletas pelo Brasil, e a gente tem algumas brigas. Uma das brigas importantes que a gente tem lá hoje é tentar montar um sistema nacional do esporte, porque o país hoje atira para tudo quanto é lado, assim, até nos dias de hoje não atira para lado nenhum, porque não tem mais dinheiro para o esporte, né? As empresas pararam de investir no esporte há algum tempo já, uma parte pela crise que o Brasil vem atravessando, outra parte pela crise de credibilidade dessas instituições, de federações e confederações. Então, acho que a junção dessas duas coisas acabaram secando o dinheiro no esporte. A gente teve leis de incentivo no passado que não foram bem feitas, mas ajudaram de uma certa forma, e agora tudo isso tem que ser reestruturado. Mas acho que o mais importante é se você ter um sistema nacional do esporte, que é a coisa que eu luto hoje, porque o Brasil não tem um sistema nacional de esporte, como, por exemplo, você tem na educação. Na educação, o MEC define o que o município vai fazer, o que o governo estadual vai fazer, e o que o governo federal vai fazer com relação à educação. No esporte, você não tem isso. Você tem, às vezes, coisas feitas em duplicidade e, às vezes, coisas que ninguém está pensando, que ninguém sabe como é que vai fazer. Então, acho que essa estrutura de se montar um sistema nacional de esporte, hoje acho que é o ponto de partida para começar a fazer uma coisa bem feita.
Na sua opinião, quão perto a gente está de ter pelo menos um esboço, ou uma primeira versão desse Sistema Nacional de Esporte? Michel, eu acho que não, assim, eu posso contar que eu já tive com 4, 5 ministros de esporte e nunca aconteceu nada. Hoje em dia nós não temos um ministro de esporte, vamos ter um secretário. Talvez que com o secretário aconteça mais rápido que com o ministro. Não sei, eu acho que o esporte ele sempre fica um pouco para o segundo plano, né? As pessoas não dão importância devida para o esporte. Eu acho que o esporte ele tem que ser um pouco mais valorizado, e para as pessoas saberem que o esporte não está aí só pelo esporte, né? Ele acaba gerando muita coisa, né? Eu acho que tem um caminho, sim. Continuo empenhado nisso, e eu acho que você resolvendo os problemas estruturais que o país atravessa hoje, você resolvendo esses problemas econômicos e o país não quebrando, né? Se a gente conseguir resolver esse problema econômico do país, eu acho que vai aparecer um olhar melhor para o esporte e a gente vai conseguir mexer nisso. Você se considera um cara otimista ou realista? Ou pessimista? Não, acho que eu me considero otimista, Michel. Eu me considero um cara otimista. Eu acho que o Brasil está melhorando. Eu acho que a gente passou anos aí num caminho errado, mas eu acho que agora tem tudo para melhorar. Eu acho que não estamos no ideal ainda, mas eu acho que nós estamos começando num caminho novo. Tomara, acho que está todo mundo torcendo, pelo menos todo mundo que nos ouve aqui, acho que está torcendo, porque todo mundo aqui gosta de esporte. Você também é da opinião de que a gente não teve legado olímpico? Sim, Michel, total, né? A gente não conseguiu fazer nada, né? A gente teve muito... a Olimpíada acabou custando muito para o Brasil, né? E a gente não conseguiu trazer praticamente nada. Eu acho que foi muito mal estruturado desde o começo. Que conselho que você daria para você mesmo com 20, 22 anos ali recém-formado, né? 22, você deve ter se formado com uns 23, né? 22. Isso. Que conselho que você daria, João? Que você já deve ter dado provavelmente para os teus filhos mais velhos, né? Para quem não sabe, você já tem 2 homens aí e depois você teve mais uns filhos mais novinhos. Que conselho que você dá para eles ou que você daria para você mesmo aí recém-formado? Um conselho bacana aí de vida. Bom, eu acho que para mim eu daria o conselho que, assim, de seguir a vida que eu segui. Eu acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos. E tentar ser feliz. Eu passo isso para os meus filhos mais velhos, eles são muito diferentes de mim, eles não são ligados a esporte, mas eles são pessoas felizes e que buscam outras coisas. Eles fazem atividade física, mas muito diferente do que eu faço. Então, assim, não adianta você querer que seu filho seja igual a você, né? Você tem que sempre buscar que eles encontrem o caminho da felicidade. Legal. Por falar em relação de pais e filhos, você hoje se enxerga parecido com o teu pai, como pai, na figura de pai? Porque a gente conversa quando a gente se encontra aí com os amigos de muito tempo, como você e tantos outros, que se tornaram pais, né? Acho que isso é meio que uma coisa que é um caminho natural da vida. A gente começa a entender melhor os nossos pais, o relacionamento que os nossos pais tinham conosco. E aí a gente, muitas vezes, no meu caso é assim, eu não conheci meu pai, mas eu sou muito parecido com a minha mãe hoje. O que eu criticava, eu vejo que eu sou muito parecido com a minha mãe. Você se enxerga meio Abílio, assim, no trato com os seus filhos, como ele tratava vocês? Ou você conseguiu puxar assim, mais a sua mãe, por exemplo? Não, eu acho que em algumas coisas eu me vejo parecido com ele, sim. Só que eu acho que as relações mudaram muito, né? Hoje eu acho que os pais são mais próximos dos filhos, né? Eu acho que na época de infância e de adolescência, meu pai sempre trabalhou muito, então ele priorizava muito o crescimento profissional e ele sempre teve que trabalhar muito. Então eu acho que as relações mudaram um pouco,
mas assim, na forma de dar conselhos, de orientar, eu acho que eu me vejo muito parecido como ele fazia comigo. Porque apesar dele ter tido pouco tempo para acompanhar as coisas que eu fazia, quando a gente estava junto, ele passava mensagens, e sempre passou até hoje mensagens super importantes para a gente. E com você também é o caso de que depois que você se tornou pai, o teu relacionamento com ele melhorou? Você ficou mais compreensivo com relação enfim, a postura dele, levando em consideração a diferença de idade, né, que a gente tem para com nossos filhos? Acho que não, Michel. Acho que o relacionamento com meu pai, apesar de nós dois termos um lado fechado, assim, eu acho que nós dois, tanto ele como eu, acabamos mudando muito. Ele se abriu muito e eu também. Então, eu acho que nosso relacionamento sempre foi bom, era fechado uma época, era uma coisa mais dura, mas cada vez mais está melhor. Hoje em dia a gente se dá super bem. Que bom. Antes da gente partir para a rodada rápida de perguntas, você tem algum arrependimento, João? Que te incomoda, assim, uma coisa que você falou, pô, se eu tivesse feito, né, isso, seria mais legal, ou em qualquer aspecto da tua vida? Não, uma coisa que eu sinto falta de ter feito, que eu poderia ter feito, eu fiz durante 3 meses, 2 vezes, mas eu acho que eu poderia ter feito mais tempo, morado fora do Brasil. Eu acho que foi uma coisa que eu nunca fiz durante, sei lá, mais de ano, e é uma coisa que ainda dá para fazer, mas eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, que abre muito a cabeça, que é legal fazer. E você pondera isso? Você conversa isso de vez em quando com a Ana? Você pondera isso ou são só, enfim, pensamentos passageiros, ainda não chegou nem a colocar isso na pauta da conversa? Não, a gente conversa de vez em quando, é que é muito difícil, né? Eu sou um cara que gosto muito, eu sou um cara muito ativo, não só na parte de esporte, mas na parte profissional. Então, eu estou sempre muito envolvido com as coisas. Então, é difícil você sair daqui, né? E assim, não só com isso, acho que eu sou envolvido com tudo. Assim, eu sempre quis melhorar o Brasil, fazer coisas para ajudar. Você está falando do Amoedo, eu sou filiado do Partido Novo, eu sempre fui super entusiasta. Eu nunca fui um cara ligado à política, mas nessa última eleição eu fiquei super voltado para a política. Então eu acho que assim, eu sou um cara muito ativo, presente, então nesse momento eu não sei se eu conseguiria sair daqui. Entendi. E de todos os lugares que você conhece no mundo, eu sei que não são poucos, que lugar que você escolheria? Vai, um lugar dos sonhos. Não vamos analisar aqui se ia ter escola para as crianças ou se ia ter... Qual lugar que você escolheria, assim, um lugar de desejo para morar? Para morar? Eu não sei. Michel, passar um ano, passar 2 anos. Passar um tempo, não sei. Eu acho que aí teria que... Quando você começou a pergunta, eu falei assim, putz, eu vou falar uma praia, vou falar um lugar que tenha onda, que tenha praia, que tenha mar, que tenha... Ou uma estação de esqui, um lugar que eu vou... Mas para morar e que eu vou ter que desempenhar... Passar 2 anos numa estação de esqui, hein? Não daria. Então, eu não sei, acho que... um lugar que eu pensei, 2 lugares que eu pensei de morar na minha vida, seria um a Califórnia, que eu gosto muito, e outro Portugal. Mas, não sei. Tá. Bom, para encerrar, João... Vou te fazer 6 perguntas rápidas que eu gostaria que você respondesse da maneira mais rápida e principalmente com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Preparado? Vamos. Vamos lá. Doping. Totalmente contra e já tive muita decepção com isso. Dinheiro. Eu acho que é uma coisa importante para realizar muita coisa, mas não é o mais importante da vida. Uma personalidade esportiva que você admira, ou um ídolo, a pessoa que você mais admira do ponto de vista esportivo? Putz, Michel, essa pergunta é difícil mesmo. Eu tenho alguns, não dá para falar um mesmo. Depende do esporte. Não, fala um, só para a gente saber. 2, vai, pode falar. Kelly Slater, Michael Jordan... Tiger Woods. Ótimo. Você tem medo do quê? O que você tem medo, assim? Você tem pesadelo com? Acho que não. O grande medo que eu tenho é de não poder fazer o que eu estou fazendo hoje, de não ter saúde. Herdeiro?
Não pode falar palavrão, hein? Essa palavra você já brincou muito comigo, você já me encheu muito saco, né? Há muito tempo, né? Não, é uma coisa que, como eu te falei, eu sempre tive muito problema com isso, eu sempre quis me provar muito, porque as pessoas me chamavam de herdeiro. Mas eu acho que hoje em dia eu estou em paz com isso, porque eu sinto que eu tenho meu caminho, eu tenho minha personalidade. Eu não sou o João Paulo filho do Abílio, eu sou o João Paulo Diniz. Boa. Nada como ter 56 anos, né, João? 55, tem coisas boas Michel, e tem... Você tá querendo me envelhecer aqui. 55. Desculpa. Eu anotei errado aqui, desculpa. Nada como ter 55. Tem coisas boas, mas tem coisas ruins, mas tem coisas boas, né? Com certeza. O que eu falo... Desculpa, o que eu falo melhor de você estar ficando velho é que você começa a ganhar a categoria no triatlon. Isso é uma ótima vantagem, por isso que o triatlon é um esporte do futuro, cara. Porque o cara pode já não estar conseguindo mais nada, mas no triatlon o cara pode ser ainda campeão mundial lá da AWA, né? E para terminar, cara, o seu Valentim dos Santos. Bom, meu avô foi sempre uma grande inspiração para mim, um cara que largou tudo em Portugal e veio para o Brasil tentar a vida com 16 anos. Realmente era um cara que tinha muita coragem. E meu avô tinha uma doçura, assim, inexplicável. Ele era uma das poucas pessoas que me acompanhava nas minhas provas. Ele gostava de ver eu competir. Isso era muito bacana. Legal, cara. Foi ótima essa conversa. Dá um último recado aqui para as pessoas. Quem quiser interagir com você, quem quiser, enfim, mandar alguma pergunta, ou quem quiser dar um alô aqui dizendo que curtiu ou que não curtiu esse nosso bate-papo aqui, te acha basicamente aonde? É Facebook, é Instagram? Michel, eu tenho usado muito mais o Instagram hoje e as pessoas podem tentar falar comigo pelo Instagram. Eu também tenho uma assessoria de imprensa aqui, se quiser depois posso passar os contatos, mas pode entrar em contato aqui com a gente e fazer perguntas. Eu estou aberto aí e tudo que for para incentivar as pessoas a praticar atividade física e colocar um pouco de esporte na vida, estou aí. Legal, cara. Muito obrigado, foi um prazer. Eu sempre te admirei, acho que já são, sei lá, acho que a gente já tá aí, a gente tem essa nossa amizade há mais de 30 anos, né, cara? São tantas emoções, né, João? Principalmente no esporte, que eu acho que foi bacana aí para as pessoas te conhecerem um pouco o lado não tão público e um lado do João, como você falou, que é o João Paulo Diniz e não é mais ninguém, não é filho nem nada de ninguém. E eu acho que a gente conseguiu aqui mostrar aí nessa horinha e pouco aí um pouco para as pessoas. Muito obrigado, um bom restinho aí de semana para você e a gente se encontra por aí pedalando ou correndo ou nadando, João. Valeu, Michel, adorei a entrevista, foi muito bacana, muito bom ter falado com você aqui. Abraço, valeu. Abraço. E aí, legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como, enfim, vocês puderam aí perceber, a gente se conhece há muito tempo e exatamente esse foi um dos motivos que eu também curti aí essa participação do João. Ele é uma figura aí tão conhecida aí no meio esportivo, no meio social, no meio empresarial, um cara que como aí vocês puderam perceber, carrega de fato aí já se livrou, na verdade, vamos dizer que ele já se livrou aí desse título de herdeiro e tal, que a gente brincou agora no final, mas é um cara que conseguiu aí superar essa condição, né? Ele não tem culpa nem responsabilidade de ser filho do pai que ele tem, que por sinal uma figura interessantíssima, um cara aí super respeitado, um mega empresário que um dia eu almejo trazer aqui no podcast para que vocês ouçam também o Abílio. Eu conheço ele, claro, não tão bem, conheço ele um pouco, mas no lado esportivo dele, um cara super bacana, e o João herdou muito isso dele, na minha opinião. Toda essa personalidade, essa vontade, eu acho que o João herdou aí do Abílio. E o João pode contar aqui um pouco pra gente. Eu acho que é legal a gente poder passar um pouco, eu poder passar um pouco desse lado mais humano de todo mundo que passa por aqui, claro, por que não do João, e todo esse incentivo, esse amor, essa vontade, esse drive interno que ele tem
para estar fazendo tudo o que ele faz na intensidade que ele faz, e que eu acho que é muito legal. Felizmente, como amigo, eu sou grato aí de ter podido conviver com ele ainda menos hoje em dia, mas a gente ter convivido aí uma boa década praticamente, fazendo várias modalidades juntos. A gente nem passou pelas corridas de aventura. O João, eu levei ele para fazer corridas de aventura em 98, participamos de uma EMA junto, que também foi super intenso, e principalmente esse legado, essa missão aí que ele tem de estar ajudando o nosso esporte, como eu falei na abertura, que eu acho que é muito nobre. E se a gente tivesse mais pessoas, mais empresários, mais pessoas com potencial e com meios, não só meios financeiros, mas meios mesmo de estar cavando oportunidades com outros empresários, com novos empresários e com o poder público, para estar de alguma maneira colaborando e deixando aí um legado para o nosso esporte, eu acho que a gente ganharia muito e seria uma maneira da gente acelerar. Eu tenho uma filosofia, uma crença de que eu acho que isso não seria missão de empresário, mas a gente sabe que no Brasil, principalmente, isso depende muito da iniciativa não só de empresários, mas de pessoas, né, como eu, como você, que podem se dedicar ou que têm interesse em se dedicar para estar de alguma maneira colaborando com o nosso esporte. Eu acho que isso é louvável. Então é isso, acho que deu para passar aí legal pela carreira aí pela vida do João Paulo, né? Carreira também, mas pela vida dele, e vocês puderam conhecer um pouquinho melhor aí o meu amigão, tá certo? Boa semana para vocês. Não se esqueçam de passar lá no endorfinabr.com. Eu vou colocar aí vários links, inclusive para as redes sociais do João, para os projetos aos quais ele faz parte. Passem também no Endorfina se você acha que esse conteúdo aqui vale alguma coisa e você quiser apoiar financeiramente o Endorfina. Entra lá no link, clica lá no link do Apoia-se na parte direita do meu site e vai lá e escolha fazer uma doação de 20, 30 ou 40 reais por mês. Eu fico muito grato pelo seu apoio. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima com mais um Endorfina Podcast. Tchau! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!